A paz do Senhor, meus queridos, a paz do nosso Deus maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, eu quero trazer nesse vídeo, falar um pouco sobre um tema de suma importância para todos nós, cristãos, e principalmente para aqueles que são casados, para os casais, para os cônjuges, né? É um tema que é muito estudado em escolas bíblicas, pregado, onde há muitos questionamentos, discussões, que é a questão do divórcio. Nós vamos aprender um pouco aqui, eu vou tentar trazer uma explicação mais sucinta, mais clara possível, né? Mais dentro possível do texto sagrado, tá certo? Então, o divórcio, e também falar um pouco sobre se é permitido ao aquele que se divorcia, se separa, casar novamente, porque está relacionado a isso aí, tá? É sempre a pergunta que é feita. Será que aquele que divorciou pode casar novamente? Né? O que é que Deus pensa sobre o divórcio? O que é que a palavra de Deus nos traz sobre esse tema? Então, eu vou tentar trazer aqui alguns versículos bíblicos para a gente falar um pouco sobre o divórcio e sobre o novo casamento, né? Porque nós sabemos que a nossa vida cristã, meus irmãos, tem que ser pautada no que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Então nós não podemos viver uma vida fora dos preceitos de Deus. Por isso é importante a gente estudar bem a palavra de Deus, é importante que a gente busque mais conhecer profundamente a mensagem que é trazida dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, para a gente tentar viver uma vida mais correta, mais justa, mais honesta, diante de Deus e também diante da sociedade, porque nós vivemos em sociedade, né? Então, eu quero trazer aqui alguns versículos dentro da palavra de Deus sobre o que Deus pensa do divórcio, tá? Existe um texto bem específico, existem alguns versículos bem específicos que eles vão estar lá no livro do profeta Malaquias, Deus usando o profeta Malaquias para falar sobre essa questão do divórcio, tá? Esse texto está lá no capítulo 2, onde Deus vai tratar sobre o casamento, e Deus vai usar Malaquias para trazer essa mensagem ao povo relacionada a essa questão, o que estava acontecendo no meio do povo, tá? No versículo 15, vamos ler esse versículo a partir do versículo 15, e nós vamos entender um pouco sobre isso, onde Deus vai falar que ele abomina o divórcio. Deus vai deixar bem claro já a partir desses versículos aqui que ele não aprova o divórcio. É isso que temos que entender. Não sou eu que estou falando, meus irmãos. É a palavra de Deus, é Deus que está falando a sua palavra, tá certo? Olha o que o versículo 15 do capítulo 2 de Malaquias diz. E não fez ele somente um, sobejando-lhe em espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Deus está trazendo a repreensão para o povo judeu sobre a questão do litígio relacionado ao divórcio, né? Sobre o que os homens, os maridos faziam com as suas mulheres naquele período, as cartas de repúdio que era dado, o homem, o marido, ele repudiava sua mulher por qualquer motivo. E Deus agora vai repreender este povo através do profeta Malaquias. E vai dizer no versículo 16, olha o que ele diz no versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, ou divórcio, ou também chamado de desquite. E aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Deus está deixando bem claro aqui, irmãos, que ele abomina o repúdio. Ou seja, apesar de Moisés ter permitido na lei que o marido podia dar a carta de divórcio à mulher, Deus está deixando bem claro que não é a vontade dele. Pelo contrário, Deus abomina o divórcio, né? E ele vai completar dizendo assim, ó, e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal.
Deus estava repreendendo novamente aquele que estava sendo desleal com a sua mulher. Então, para iniciar, a priori, Deus está deixando bem claro: não aceito o divórcio. O divórcio perante mim é condenável, tá? E um detalhe que nós temos que nos ater é o seguinte, que nós vamos ler também no capítulo lá 19 de Mateus, que Jesus vai falar sobre essa questão do divórcio, onde ele vai ser indagado pelos fariseus se era lícito, né, conforme a lei de Moisés, o homem dar carta de repúdio à sua mulher. Vamos ler lá, vamos ler no capítulo 19 de Mateus, apesar de ter outras passagens também falando desse tema, mas nós vamos nos ater no capítulo 19 de Mateus, onde Jesus vai dar uma explanação bem mais detalhada sobre o tema divórcio. E no capítulo 19, a Bíblia diz que os fariseus vão questionar Jesus, vão indagar Jesus, querendo incriminar Jesus, né? Querendo pegar Jesus em algum ensinamento, em alguma palavra que Jesus falasse relacionada à lei de Moisés. Então eles vão perguntar a Jesus o seguinte, eles vão indagar a Jesus o seguinte. Olha o que eles vão perguntar a Jesus. Capítulo 19, versículo 3 de Mateus. Eles vão dizer assim, dizendo, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles perguntam a Jesus, né? Porque na lei lá de Moisés, no capítulo 24 de Deuteronômio, Moisés permitiu que o marido, através de uma carta, repudiasse a sua mulher, ou divorciasse da sua mulher. Veja bem, a Bíblia não diz que foi Deus que autorizou Moisés, é isso que a gente tem que prestar atenção, irmãos. Não foi Deus que autorizou, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver a Bíblia dizendo que Deus autorizou o divórcio, pelo contrário, foi o próprio Moisés que criou essa lei. Vendo a situação que aquele povo estava vivendo, vendo a atual conjuntura daquele povo, onde os maridos separavam das suas mulheres por qualquer motivo, então Moisés cria essa lei, o próprio Moisés cria essa lei, para tentar solucionar esse problema relacionado ao divórcio, tá? Mas o versículo vai dizer assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse-lhe, portanto, deixará o homem o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. O que Jesus está trazendo? Jesus está trazendo novamente a vontade de Deus, que é expressa lá no livro de Gênesis, que a vontade de Deus é que, quando o homem se une à sua mulher, ele se torna uma só carne, e vivam a sua vida no casamento de uma forma honesta, e que não se separe, que não se divorciem. Essa é a mensagem que Jesus a princípio traz para os fariseus, tá? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Jesus está sendo bem claro aqui, irmãos. Jesus, como Deus está dizendo assim, olha, apesar de Moisés ter permitido que o marido desse carta de desquite, de divórcio e repúdio de sua mulher, não é lícito diante de Deus, nenhuma lei humana pode separar o que Deus juntou, o que Deus uniu. É isso que Jesus está trazendo. Jesus está trazendo novamente para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele falar sobre esse tema, que nada que o homem criar será lícito diante de Deus. Jesus está deixando bem claro. O que Deus uniu, não separe o homem. Irmãos, a mensagem de Jesus é clara, tá certo? Mas Jesus vai mais adiante. E vai dizer assim, não, certo, eles vão perguntar a Jesus novamente, vão dizer assim, e disseram eles, os fariseus, então por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Eles querem pegar Jesus novamente em alguma mensagem que Jesus possa falar contra a lei de Moisés. Jesus vai dizer, olha, Jesus vai ser bem claro. Olha o que Jesus vai falar no versículo 8. Disse-lhes, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Veja que Jesus vai deixar bem claro, não foi Deus quem permitiu, não foi Deus que autorizou o marido separar o divorciado da sua mulher. Moisés, vendo a dureza do coração daqueles homens, permitiu que o homem pudesse dar carta de divórcio para tentar solucionar um problema maior que estava acontecendo. É essa a mensagem que Jesus está trazendo. Jesus vai continuar no versículo 9 dizendo assim, Jesus, irmãos, vai estreitar cada vez mais. Pelo contrário, Jesus não vai facilitar. Jesus não vai autorizar o divórcio de qualquer forma. Pelo contrário, Jesus vai dizer, olha, o que é que o versículo 9 vai dizer?
Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O que Jesus está dizendo? Olha, se você quer deixar sua mulher, mas se você casar com outra mulher, você estará adulterando. Da mesma forma, aquela mulher que for repudiada pelo marido, se ela casar com outro, também estará adulterando. O que Jesus está trazendo aqui, irmãos? Jesus está dizendo, olha, que o que Deus uniu, se Deus uniu o homem e a mulher, é uma só carne. Ou seja, diante da lei de Deus, diante da vontade de Deus, quando há uma separação, quando há um divórcio, que é um dos cônjuges, uma das pessoas que divorciaram casar novamente, estará adulterando. Como nós entendemos isso, irmãos? Paulo vai trazer também, lá em Romanos capítulo 7, uma passagem semelhante ao que Jesus está dizendo aqui. Lá no capítulo 7, Paulo vai dizer assim, olha, a mulher está ligada ao marido pela lei. Que lei? Lei de Deus. É isso que a gente tem que entender, não a lei humana. Lei de Deus, a lei do princípio, a qual Jesus está tratando aqui. Está ligada pelo marido, diante da lei, até que ele viva. Paulo está reforçando novamente a mensagem que Jesus está trazendo aqui no capítulo 19. Tá certo? O que Paulo está trazendo? Da mesma forma que Jesus está dizendo. Que o homem ou a mulher só estará com condições de casar novamente caso um dos cônjuges venha a falecer. Se nós observarmos o versículo 9 do capítulo 19 que Jesus está trazendo, é a mesma informação, irmãos. Porque quando Jesus fala que só é permitido dar carta de repúdio à mulher em caso de prostituição, ou seja, de adultério, Jesus está trazendo novamente a lei de Moisés, que está lá em Levítico, quando Moisés diz que, caso haja um adultério, a mulher e o seu amante deverá ser julgado e deverá receber uma condenação, que seria a condenação de apedrejamento, ou seja, da morte. É temas semelhantes, irmãos. É essa mensagem que Jesus está trazendo. Agora, muitos interpretam essa passagem, essa mensagem que Jesus está trazendo, dizendo que Jesus está facilitando o divórcio. Pelo contrário, irmãos, Jesus está dificultando, está estreitando mais, cada vez mais, que haja possibilidade de divórcio, porque não é o desejo de Deus que os homens se separem, a mulher se separe, se divorcie. Você pode perguntar assim, mas meu irmão, eu sou jovem, eu me divorciei, quer dizer que eu não posso casar novamente? Segundo a palavra de Deus, aquele que separa, que divorcia e casa novamente, está adulterando. Outra coisa, irmãos, o problema maior não é o divórcio, é isso que nós temos que entender. Porque na Bíblia não diz assim, ó, aquele que é divorciado não entrará no reino de Deus, aquele que é divorciado não será salvo. Não, pelo contrário. O problema maior é casar novamente, porque quando casa novamente, está adulterando. Porque diante da lei de Deus, é o que Paulo fala em Romanos 7, ambos são uma só carne. Tanto a mulher como o marido, o homem, pertence ao outro. Existe outra passagem semelhante a esse tema, que é a passagem lá do capítulo 4 do livro de João, do evangelista de João, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde Jesus vai ter aquele diálogo com ela e vai dizer assim, olha, vai e chama teu marido. E aquela mulher vai dizer, não, eu não tenho marido. Jesus vai dizer, disseste bem. Tivesse 5 maridos e o que você tem não é seu. O que Jesus está dizendo nesse momento? Jesus está dizendo assim, ó, você está casada com um homem que já foi casado com uma mulher, que pertence a outra mulher. Ou seja, você está adulterando. E aquela mulher vai dizer assim, tu és um profeta, porque tu conheces a minha vida. É essa a mensagem que Jesus está trazendo, tá certo? Então, é isso que nós temos que entender, irmãos. Diante da vontade de Deus, Deus não quer que o casal se separe, se divorcie. Você pode dizer assim, mas eu fui traído, meu marido vive me traindo, a minha mulher vive me traindo. A traição, eu acredito que quem passa por esse momento, por essa situação, não é fácil perdoar. Não é fácil. Eu acredito que não é fácil perdoar. Ou seja, é da mesma forma quando há violência no casamento, onde o marido espanca a mulher, né? Então eu acredito que Deus também não aceita isso.
Só que a palavra de Deus é clara. Casou novamente, está adulterando. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu não posso viver no achismo, eu não posso viver pensando da forma que eu entendo, não. A vida cristã, a nossa vida cristã tem que ser pautada na palavra de Deus. Tá certo? E só completando o que Jesus vai dizer no versículo 12 do capítulo 19. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Jesus vai trazer uma mensagem mais dura ainda. Jesus vai dizer assim, olha, se alguém divorciou e poder viver como eunuco, ou seja, o que era o eunuco? O eunuco era aqueles homens que eram responsáveis pela casa dos seus senhores, e em muitas casas haviam várias mulheres. Então aqueles homens eram castrados para que não pudessem ter relações sexuais com aquelas mulheres, tá certo? Jesus vai dizer assim, olha, há eunucos que nasceram do ventre da mãe, ou seja, não têm o desejo de manter relação sexual, tá certo? E também há eunucos que foram castrados pelos homens, são esses eunucos que os homens castravam para não ter relações sexuais com as mulheres. E também aqueles eunucos que se castraram a si mesmos, ou seja, eles decidiram por conta própria não se casar novamente. É isso que Jesus está dizendo. Agora, é fácil? Jesus vai deixar bem claro que não é fácil. Por isso que ele diz assim, quem pode receber isso, que receba. Então, é isso que eu quero trazer relacionado ao divórcio, relacionado também ao novo casamento. A palavra de Deus deixa bem claro. Deus abomina o divórcio. E mais ainda, Deus condena o adultério, o adúltero. Então, fique com essa palavra, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.